Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração em paz. Meu nome é Ricardo Alves da Silva. Tenho 52 anos de idade e hoje vou contar para vocês a história mais difícil da minha vida. Uma história sobre meu pai, Mário Alves da Silva, que hoje tem 75 anos e que carrega um segredo tão sombrio, tão perturbador, que levei décadas para ter coragem de falar sobre isso. É uma história sobre sinais que eu vi desde criança, sobre um mal que cresceu dentro da minha própria casa e sobre um dia específico, o dia do velório da minha mãe, quando tudo que eu suspeitava se confirmou da forma mais horrível possível. Antes de começar a contar essa história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão me assistindo esse vídeo e se vocês também tiveram que lidar com algum familiar difícil, alguém que parecia uma pessoa, mas na verdade era outra completamente diferente. Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E sei que muitos de vocês passaram por situações parecidas, talvez não tão extremas quanto a minha, mas difíceis do mesmo jeito. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também, para não perder nenhuma das histórias que compartilho aqui. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais pessoas. Hoje eu vou contar para vocês uma história que guardei dentro de mim por mais de 30 anos. É sobre como descobri, aos poucos, que meu pai não era uma pessoa normal. Que havia algo profundamente errado com ele. Algo que a psicologia chama de psicopatia, mas que eu, criança, só conseguia sentir como um frio na espinha, um medo inexplicável, uma certeza de que aquele homem era capaz de coisas terríveis. É uma história que tem momentos perturbadores, que tem revelações chocantes, mas que também tem minha jornada de cura, de entendimento e de libertação. Então, peguem seu cafezinho, se acomodem aí e me acompanhem nessa história que ainda me faz tremer quando lembro, mas que preciso contar para que outras pessoas entendam que não estão sozinhas. Minha história começa lá em 1975, quando eu nasci. Meu pai, Mário, tinha 23 anos na época e minha mãe, Helena, tinha 21. Eles tinham se casado no ano anterior, um casamento apressado porque minha mãe tinha engravidado. E naquela época, nos anos 70, isso ainda era motivo de vergonha para as famílias. Cresci numa casa simples no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara. Meu pai trabalhava como funcionário público na prefeitura, um cargo administrativo sem muita importância, mas que dava um salário estável. Minha mãe era professora primária, dava aula para crianças pequenas numa escola municipal. Aos olhos de todo mundo, éramos uma família normal, comum. Mas dentro daquela casa, meus queridos, dentro daquela casa havia algo muito errado. Minhas primeiras lembranças são de medo. Não o medo normal que criança tem de escuro ou de bicho-papão, mas um medo constante, presente, de uma pessoa específica, meu pai. Ele nunca me bateu quando eu era muito pequeno. Nunca levantou a voz para mim naqueles primeiros anos. Mas havia algo nos olhos dele, algo na forma como ele me olhava, que me fazia querer desaparecer. Era um olhar vazio, frio, sem emoção, como se ele estivesse olhando para um objeto, não para um filho. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 4 anos, vi um gatinho na rua perto de casa. Era um filhotinho pequeno, miando, perdido.
Pedi para minha mãe se podia trazer para casa e ela disse que tinha que perguntar ao pai. Quando meu pai chegou do trabalho, contei para ele todo animado sobre o gatinho. Ele me olhou com aquele olhar vazio e disse, a voz completamente neutra: Tá bom, pode trazer. Fiquei tão feliz. No dia seguinte, achei o gatinho ainda na mesma rua. Trouxe para casa. Dei comida, água, fiz uma caminha para ele numa caixa de sapato. O gatinho dormiu comigo naquela noite e eu estava nas nuvens de felicidade. No dia seguinte, quando acordei, o gatinho não estava mais lá. Procurei pela casa toda. Perguntei para minha mãe. Ela disse que não sabia. Fui perguntar ao meu pai. Ele estava sentado na sala lendo jornal. Olhou para mim por cima dos óculos. Pai, cadê o gatinho? Dei sumiço nele. Por quê? Porque eu quis. A frieza na voz dele me congelou. Comecei a chorar. Mas, pai, ele era meu amiguinho. Ele dobrou o jornal, levantou, passou por mim sem dizer mais nada. Minha mãe me abraçou, tentou me consolar, mas eu sabia. Sabia que ele tinha feito algo com o gatinho. Anos depois, descobri que ele tinha colocado o bichinho num saco e jogado no rio. Com 4 anos de idade, eu não entendia o que era psicopatia. Não sabia que existiam pessoas sem empatia, sem capacidade de sentir afeto genuíno. Mas sabia que havia algo errado com meu pai. Conforme fui crescendo, os sinais foram ficando mais claros. Meu pai era extremamente controlador. Tinha regras rígidas para tudo dentro de casa. A hora que tínhamos que acordar, a hora das refeições, a hora de dormir. Tudo tinha que ser exatamente do jeito que ele queria. Se algo saísse minimamente do lugar, se um objeto não estivesse na posição exata que ele havia deixado, ele ficava furioso. Mas não era uma fúria normal. Ele não gritava, não quebrava. Ficava em silêncio, um silêncio pesado, ameaçador. E nesse silêncio, ele punia. Lembro que com 7 anos eu estava brincando na sala e, sem querer, derrubei um cinzeiro de vidro que estava na mesinha de centro. O cinzeiro não quebrou, mas caiu no chão. Meu pai estava no quarto. Ouvi os passos dele vindo pelo corredor. Meu coração disparou de medo. Ele entrou na sala, olhou para o cinzeiro no chão, olhou para mim. Não disse nada. Apenas pegou minha mão, apertou forte, muito forte, até eu começar a chorar de dor, e me levou até o meu quarto. Trancou a porta por fora. Fiquei trancado lá por horas, sem comida, sem água, sem ir ao banheiro. Ouvia minha mãe implorando lá fora. Mário, pelo amor de Deus, ele é uma criança, foi sem querer. Mas ele não abria. Só abriu de noite, quando julgou que eu tinha sido suficientemente punido. Minha mãe, meus queridos, era uma mulher boa. Ela tinha medo dele também. Nunca o enfrentava diretamente. Tentava me proteger nos bastidores, às vezes me consolava quando ele não estava por perto, mas nunca teve coragem de ir embora, de me tirar daquela casa, daquele ambiente tóxico. Cresci andando na ponta dos pés, tentando ser invisível. Na escola, eu era quieto, tímido. Os professores achavam que eu era apenas uma criança introvertida. Era medo. Medo de chamar atenção, medo de fazer algo errado e ter que voltar para casa e enfrentar meu pai. Ele era respeitado na cidade. As pessoas o viam como um homem sério, trabalhador, correto. Meu pai tinha uma habilidade assustadora de parecer completamente normal em público. Era educado, sorria, fazia piadas, cumprimentava todo mundo. As pessoas gostavam dele. Achavam ele um bom homem. Se eu tentasse contar para alguém o que acontecia em casa, não acreditariam. E eu sabia disso.
Quando eu tinha 10 anos, aconteceu algo que me marcou profundamente. Tínhamos um cachorro, um vira-lata chamado Totó, que meu pai tinha deixado eu ficar depois de muita insistência minha e da minha mãe. O Totó era meu companheiro, meu confidente. Eu contava tudo para ele, chorava abraçado nele quando meu pai me punia. Um dia, voltei da escola e o Totó não estava lá. Procurei por ele, chamei, nada. Perguntei para minha mãe. Ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Filho, o Totó fugiu. Mas eu sabia que não era verdade. Totó não fugiria. Ele me amava. Fui até meu pai. Ele estava na garagem, lavando o carro. Pai, cadê o Totó? Ele continuou passando a esponja no capô do carro, sem me olhar. Tive que dar um sumiço nele. Por quê? Porque ele latia muito, incomodava. Mas ele não latia. O Totó era quieto. Ele finalmente me olhou com aquele olhar vazio. Ricardo, quando você crescer, vai entender que às vezes é preciso eliminar coisas que nos atrapalham. O cachorro me atrapalha. Simples assim. A palavra eliminar ecoou na minha cabeça por dias. Não era dar, não era deixar ir embora. Era eliminar. Como se o Totó fosse um problema a ser resolvido, não um ser vivo. Naquela noite, chorei até dormir e comecei a perceber um padrão. Tudo que eu amava, tudo que me trazia alegria, meu pai encontrava uma forma de tirar de mim. Não era ciúme, era disciplina. Era algo mais sombrio. Era como se ele tivesse prazer em me ver sofrer. Anos depois, quando estudei sobre psicopatia, entendi que era exatamente isso. Psicopatas não sentem empatia, mas sentem prazer no sofrimento alheio. É como um jogo para eles. Quando entrei na adolescência, as coisas pioraram. Eu tinha começado a questionar mais, a ter minha própria personalidade. E meu pai não tolerava isso. Ele queria controle absoluto. Lembro de uma vez, eu tinha 14 anos, fiz uma prova de matemática e tirei nota baixa. Cheguei em casa com medo de mostrar. Minha mãe me aconselhou a contar logo antes que ele descobrisse por outro meio. Sentei com ele na mesa da cozinha, mostrei a prova. Ele olhou para a nota, olhou para mim. 4? Você tirou 4? Balancei a cabeça. Sinto muito, pai. Vou estudar mais. Ele se levantou calmamente, foi até o fogão, deu uma boca, pegou minha prova e colocou sobre o fogo. Vi o papel se enrolando, queimando. Depois ele pegou minhas mãos, segurou firme. Sente o calor? Isso é o que acontece quando você me decepciona. Não chegou a encostar minhas mãos no fogo, mas o terror que senti naquele momento, os queridos, foi como se tivesse encostado. Minha mãe estava lá, paralisada, chorando silenciosamente. Não fez nada para me proteger. Naquela noite, trancado no meu quarto, comecei a planejar. Planejei que assim que fizesse 18 anos, iria embora. Iria para bem longe, para onde ele nunca me achou, e contava os dias para... Mas minha mãe, ela não tinha esse luxo de poder ir embora. Ela estava presa a ele, presa por medo, por dependência financeira, por vergonha do que as pessoas iam pensar se ela se separasse. E eu via como ele a tratava. Com o tempo, ele foi ficando mais ousado, mais cruel. Humilhava ela na frente de visitas, criticava tudo que ela fazia, controlava cada centavo que ela... Mas fazia tudo isso de sutil, com palavras envenenadas, com olhares, com silêncio. Nunca na frente de testemunhas que pudessem realmente entender o que estava acontecendo. Teve uma vez que minha mãe comprou um vestido novo. Era um vestido simples, barato, mas ela estava feliz. Mostrou para ele toda animada. Ele olhou, deu um sorriso que não chegava. Tá bonito, Helena.
pena que não combina com você. Você não tem mais idade para usar essas cores vivas. Parece uma palha. Vi minha mãe murchar. Ela nunca usou. Guardou no fundo do guarda-roupa, e eu sei que toda vez que via ele ali, se lembrava daquelas palavras. Quando fiz 16 anos, comecei a trabalhar como office boy, numa empresa pequena da cidade. Queria minha própria grana, minha independência. Meu pai deixou, mas com condições. Eu tinha que dar todo o meu salário para ele. Ele me daria uma mesada. Recusei no começo. Ele me disse calmamente que se eu não aceitasse, ele faria minha vida um inferno. Aceitei. Dos 3 anos seguintes, trabalhei, recebi meu salário e entreguei tudo para ele. A mesada que ele me dava era ridícula. Mal dava para comprar um lanche. Mas eu aguentava, porque sabia que em breve ia poder ir embora. Finalmente, em 1993, fiz 18 anos. Tinha juntado um dinheirinho escondido, guardando moedas, fazendo bicos que ele não sabia. Era pouco, mas era alguma coisa. Disse para minha mãe que ia embora, que ia para São Paulo tentar a vida lá. Ela chorou, me abraçou. Vai, filho. Vai e não olha para trás. Constrói uma vida longe daqui. E a senhora, mãe? Vem comigo. Ela balançou a cabeça. Não posso, filho. Não tenho coragem, mas você vai. Você precisa ser livre. Fui até meu pai. Disse que estava indo embora. Ele estava assistindo televisão. Nem olhou para mim. Tá bom, a porta está ali. Nenhum adeus, nenhuma emoção, nada. Como se eu fosse um estranho saindo de casa, não seu único filho. Peguei minha mochila com minhas poucas roupas e fui embora. Não olhei para trás. Em São Paulo, consegui um emprego numa fábrica, depois num escritório. Fui crescendo. Estudei à noite, fiz faculdade de administração, construí minha vida. Conheci minha esposa, a Patrícia, uma mulher maravilhosa, que me ensinou o que era amor de verdade, família de verdade. Tivemos 2 filhos, o Lucas e a Marina, e prometi para mim mesmo que seria o pai que nunca tive, que daria para eles amor, carinho, presença. Durante todos esses anos, mantive contato mínimo com minha família em Araraquara. Ligava para minha mãe de vez em quando, mas sempre quando sabia que meu pai não estava em casa. Visitava 1 ou 2 vezes por ano, ficava poucas horas, o suficiente para ver minha mãe, para ela conhecer os netos, mas não o suficiente para ter que conviver com ele. Meu pai nunca demonstrou interesse pelos meus filhos. Quando eu os levava para visitar, ele mal olhava para eles. Não perguntava nada, não brincava, não sorria. Tratava meus filhos com a mesma indiferença fria que sempre me tratou. E eu agradecia por isso, porque significava que ele não ia machucá-los, como tinha me machucado. Os anos foram passando. Minha mãe foi envelhecendo. Percebi que ela estava mais magra, mais cansada a cada visita. Perguntava se estava tudo bem, se ela ia ao médico. Ela dizia que sim, que era só a idade. Mas eu via nos olhos dela que havia algo mais. Em 2019, recebi uma ligação da minha tia Vera, irmã da minha mãe. Ricardo, sua mãe está muito doente, está com câncer, já está avançado. Você precisa vir. Larguei tudo e fui. Quando cheguei no hospital em Araraquara e vi minha mãe naquela cama, conectada a tubos e máquinas, magra, frágil, amarelada, meu coração partiu. Ela sorriu quando me viu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Oi, filho, que bom que você veio. Segurei a mão dela. Mãe, por que não me contou antes? Não queria te preocupar. Você tem sua vida, sua família. A senhora é minha mãe. Eu tinha que saber. Meu pai estava lá, sentado numa cadeira no canto do quarto. Não tinha se levantado quando entrei. Não tinha cumprimentado.
Apenas me olhou com aquela expressão neutra e voltou a mexer no celular. Fiquei uma semana em Araraquara. Passava os dias no hospital com minha mãe. À noite, dormia num hotel porque me recusava a ficar naquela casa. Minha mãe foi piorando. Os médicos disseram que era questão de dias. Chamei minha esposa e meus filhos para se despedirem dela. No penúltimo dia, minha mãe me chamou perto. Estava muito fraca, respirando com dificuldade. Filho, preciso te contar uma coisa, algo que guardei todos esses anos. O que é, mãe? Ela olhou para o corredor, certificando-se que meu pai não estava por perto. Seu pai, ele não é o que você pensa. Quer dizer, é pior, muito pior. Meu coração acelerou. Mãe, do que a senhora está falando? Quando você era pequeno, tinha um vizinho nosso, o seu João, um senhor idoso que morava sozinho. Lembra dele? Fiz força para lembrar. Vagamente me lembrava de um senhor de cabelos brancos que sempre acenava para mim. Lembro vagamente. Ele morreu quando você tinha 8 anos. Todo mundo achou que foi ataque cardíaco, mas não foi. Ela pausou, as lágrimas escorrendo. Foi seu pai. Gelei. O quê? Seu pai matou ele? Eu vi. Ele envenenou o vinho que deu de presente para o seu João. Eu vi ele colocando o veneno. Confrontei ele depois. Sabe o que ele disse? Disse que o vizinho estava enchendo o saco, reclamando do barulho, ameaçando chamar a polícia por causa do nosso cachorro. Disse que era um problema. Então ele resolveu o problema. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Mãe, por que a senhora nunca contou isso para ninguém? Para a polícia? Porque eu tinha medo, filho. Medo do que ele faria comigo, do que faria com você, e porque ninguém ia acreditar. Seu pai era respeitado, tinha álibi, tinha amigos na delegacia, ia dar a palavra dele contra a minha, e eu sabia que se eu o denunciasse e desse errado, ele ia me matar também. Ela apertou minha mão com a pouca força que tinha. Filho, promete uma coisa. Quando eu morrer, fica longe dele. Não deixa seus filhos perto dele. Ele é perigoso e não tem conselho. Mãe, promete, Ricardo. Promete? Prometo, mãe. Prometo. Ela relaxou um pouco. Tem outra coisa. No velório, no enterro, fica de olho nele. Sei que ele vai fazer algo. Conheço ele. Ele vai querer. Não sei. Fazer alguma coisa para mostrar que está no controle mesmo da minha morte. Na manhã seguinte, minha mãe faleceu. Estava dormindo quando aconteceu. Disseram que foi pacífico, sem dor. Mas eu sei que ela morreu aliviada. Aliviada por estar finalmente livre dele. O velório foi marcado para 2 dias depois, numa capela simples, no centro da cidade. Passei esses 2 dias num estado de choque, processando tudo que minha mãe tinha me contado. Meu pai era um assassino. Não apenas um psicopata emocional, mas um assassino literal. E tinha vivido todos esses anos como um homem livre, respeitado, sem ninguém saber a verdade. Cheguei cedo na capela no dia do velório. O caixão já estava lá, aberto. Minha mãe estava bonita, em paz, vestindo seu melhor vestido, aquele que meu pai tinha dito que parecia de palhaça e que ela nunca tinha usado. Decidi que seria esse o vestido do enterro dela, uma última rebeldia dela contra ele. Meu pai chegou meia hora depois, vestido de terno preto, gravata, sapatos engraxados. Parecia a imagem perfeita do viúvo enlutado. Cumprimenta as pessoas que começaram a chegar. Apertava mãos. Recebia pêsames com expressão séria, até lágrimas nos olhos em alguns momentos. Mas eu via além da máscara. Via que aquelas lágrimas não eram reais. Eram calculadas. Ele estava representando o papel de marido devastado para a plateia,
Durante a manhã, foram chegando parentes, amigos da minha mãe, professores. A capela foi enchendo. Todo mundo chorou. Eu fiquei ali o tempo todo, ao lado do caixão, fazendo vigília, mas também observando meu pai. Ele circulava pela capela, conversando com as pessoas, contando histórias sobre minha mãe, sobre como eram felizes juntos, sobre como ela ia fazer falta. Mentiras. Tudo mentiras. Mas as pessoas acreditavam, consolavam ele, diziam que ele era um marido maravilhoso, que minha mãe tinha tido sorte de ter ele. À tarde, quando a capela estava lotada, aconteceu algo que mudou tudo. Meu pai pediu para falar. Subiu num pequeno púlpito que havia na capela. Segurou um microfone. Todos ficaram em silêncio, esperando suas palavras. Ele começou falando sobre minha mãe, sobre quando se conheceram, sobre os anos juntos. A voz dele estava firme, controlada. De vez em quando, pausava, se estivesse se segurando para... Todos estavam tocados, emocionados. Ele disse algo que me congelou. Helena foi uma boa esposa, obediente, sabia seu lugar. Sabia que eu era o chefe da família e nunca questionou isso. Mesmo quando estava doente, mesmo quando estava sofrendo, nunca reclamou. Nunca me deu trabalho. Morreu do jeito que viveu, em silêncio, como uma boa esposa deve morrer. Percebi alguns desconfortos na plateia. Algumas pessoas trocaram olhares. Aquilo não soava como uma homenagem. Soava como posse. Como se ele estivesse falando de um objeto que funcionou bem, não de uma pessoa que ele amava. Mas ele continuou. E foi aí que o horror verdadeiro aconteceu. Antes de encerrar, gostaria de fazer uma última coisa, algo simbólico. Ele desceu do púlpito, caminhou até o caixão. Ficou ali, olhando para minha mãe, todos observando em silêncio. Então, ele estendeu a mão, pegou o rosto dela e beijou a testa dela. Até aí, normal. Um último beijo de despedida. Mas então, ele sussurrou. Estava perto o suficiente do microfone que ele tinha esquecido no púlpito para eu ouvir. Para alguns, ouvirem. Finalmente livre de você! Finalmente! Meu sangue gelou. Algumas pessoas perto de mim também ouviram. Trocaram olhares chocados. Mas a maioria não tinha ouvido. Ele voltou ao púlpito, pegou o microfone e continuou. Helena, descanse em paz. Você cumpriu seu dever. Agora vou seguir com minha vida como você gostaria que eu fizesse. Vou ser feliz. Vou encontrar alegria novamente. Vou viver plenamente, porque sei que é isso que você gostaria. Muito obrigado a todos pela presença. Ele desceu. As pessoas aplaudiram discretamente, mas eu estava em choque. Ele tinha acabado de dizer, no velório da própria esposa, que ia ser feliz, que ia viver plenamente. Não estava devastado, estava livre, estava celebrando a morte dela. Foi quando percebi o que minha mãe tinha previsto. Ele estava mostrando controle, estava mostrando que mesmo na morte dela, ele estava no comando. Ele decidia a narrativa. Ele decidia como ela seria lembrada. E estava praticamente dizendo para quem quisesse ouvir que a morte dela era um alívio para ele. Mas não parou aí. Quando todos saíram para o café que a funerária havia servido no salão ao lado, fiquei um momento sozinho com o caixão. Meu pai voltou. Pensou que estava sozinho. Não viu que eu estava num canto, escondido atrás de um arranjo de flores. Ele se aproximou do caixão, olhou para minha mãe mais uma vez. E então ele sorriu. Um sorriso genuíno, de satisfação. Aguentou bastante, Helena? Mais do que eu esperava. Pensei que fosse desistir antes. Mas não, você era teimosa. Sempre foi. Mas no final, eu ganhei, como sempre ganho.
Ele ajeitou a gravata. Verificou o reflexo dele no vidro do caixão. O Ricardo acredita que você era a vítima, que eu era o monstro. Não sabe que você era tão culpada quanto... Sabia de tudo e nunca fez nada. Permitiu tudo, por medo, por fraqueza, mas permitiu. Então não é santa não, minha querida. Somos dois de uma quadrilha. Minhas pernas estavam tremendo. Queria sair dali, queria confrontá-lo, mas estava paralisado. Ele continuou. Agora vou poder fazer o que quiser. Talvez viaje, talvez encontre outra companhia. Uma mais nova, mais interessante. Você estava ficando chata nos últimos anos, Helena. Velha, doente, reclamona. Quase acelerei sua morte algumas vezes, sabia? Pensei em dar uma força para o câncer trabalhar mais rápido, mas não precisei. A natureza fez o serviço por mim. Ele riu baixo. E o melhor de tudo? Ninguém suspeita de nada. Sou o marido modelo, o viúvo devastado. Vão me dar toda a atenção, toda a simpatia. Já tenho 2 vizinhas interessadas em me consolar. Vai ser divertido. Finalmente, ele se virou para sair. Foi quando me viu. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, vi um lampejo de algo no rosto dele. Surpresa? Medo? Mas logo voltou à expressão neutra. Ricardo, não vi você aí. Dei um passo à frente, tremendo de raiva. Ouvi tudo. Não sei do que você está falando. Ouvi cada palavra. Como você falou da minha mãe. Como você riu. Como você disse que ia acelerar a morte dela. Ele suspirou, como se estivesse entediado. Ricardo, você está em choque, em luto. Não está pensando direito. Deve ter imaginado coisas. Não imaginei nada. E sei do seu João também. Minha mãe me contou tudo antes de morrer. Pela primeira vez na vida, vi meu pai realmente surpreso. Seus olhos se arregalaram levemente. O que ela contou? Que você envenenou ele, que você é um assassino. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Então, meu pai deu um sorriso pequeno, frio. E você tem provas disso? Tem testemunhas? Tem qualquer coisa além da palavra de uma mulher morta? Eu tenho você, admitindo agora. Admitindo o quê? Não admiti nada. E quem vai acreditar em você? Filho traumatizado, com raiva do pai, tentando difamá-lo no dia do enterro da mãe? Todos vão achar que você está maluco, descontrolado. Ele tinha razão, e eu sabia disso. Não havia provas. Não havia nada além da minha palavra contra a dele. E ele sempre foi mais convincente, mais respeitado. Ele deu um passo em minha direção, ficou perto do meu ouvido. Ricardo, você sempre foi fraco. Sempre. Achava que ia mudar quando crescesse, que ia virar homem. Mas não. Continua sendo aquele menino assustado que chorava por um gatinho, por um cachorro. Patético. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Todas as memórias, todo o medo, toda a raiva acumulada de uma vida inteira vieram à tona. Segurei ele pelo braço, forte. Você pode ter enganado todo mundo a vida toda, mas acabou. Vou expor você. Vou contar para todo mundo o que você é. Ele olhou para minha mão no braço dele. Não estava com medo. Estava entretido, como se aquilo fosse diversão para ele. Vai contar o quê, Ricardo? Que sou mau? Que sou frio? Vão dizer, é apenas o jeito dele. Que matei o vizinho há décadas? Vão dizer que não tem provas, que é loucura, que falei mal da sua mãe? Vão dizer que estou em luto, que estava desabafando. Não tem nada que você possa fazer contra mim. Soltei o braço dele. Ele tinha razão e aquilo me devastava. Por quê, pai? Por que é assim? O que fizemos para você nos odiar tanto? Ele arrumou a manga onde eu tinha segurado. Odiar? Não odeio vocês. Odiar requer sentimento.
Eu simplesmente não sinto nada. Nunca senti. Sua mãe, você, meus netos, são todos irrelevantes para mim. Existem, mas não significam nada. É como ter móveis numa casa. Estão ali, cumprem uma função, mas não há conexão. Você é um monstro. Não, Ricardo. Sou livre. Livre de todos esses sentimentos que prendem as pessoas, que fazem vocês sofrerem. Amor, culpa, remorso, empatia. Não tenho nada disso. E sabe de uma coisa? É libertador. Naquele momento, pessoas começaram a voltar do salão. Meu pai imediatamente mudou a expressão. Voltou a ser o viúvo enlutado. Se afastou de mim, foi cumprimentar as pessoas. E eu fiquei ali, ao lado do caixão da minha mãe, tremendo, tentando processar tudo o que tinha acontecido. O enterro foi no dia seguinte. Levamos o caixão até o cemitério municipal. Chovia fino. Ficamos todos ali, ao redor do túmulo, enquanto o padre fazia as orações. Meu pai estava do outro lado do túmulo, de preto, segurando um guarda-chuva séria. Quando desceram o caixão, quando jogaram as primeiras pás de terra, foi quando realmente caiu a ficha de que minha mãe se foi, que nunca mais ia vê-la, nunca mais ia conversar com ela, nunca mais ia poder protegê-la. Chorei. Chorei tudo o que não tinha chorado nos dias anteriores. Minha esposa, Patrícia, estava ao meu lado, me apoiando. Meus filhos também. Eles não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sabiam que o avô deles não era uma boa pessoa. Eu tinha contado para eles, alguns anos antes, que era melhor manterem distância do avô paterno. Após o enterro, voltamos para a casa. Meu pai havia convidado algumas pessoas para um almoço. Comi rapidamente, juntei minha família e anunciei que íamos embora. Meu pai nem questionou, apenas acenou com a cabeça, como se não fizesse diferença. Fui até o quarto que tinha sido meu quando criança. Estava exatamente igual. A mesma cama, o mesmo guarda-roupa, as mesmas cores. Como se o tempo tivesse parado. Olhei ao redor, lembrando de todas as noites que passei ali, trancado, chorando, com medo. Foi quando vi, debaixo da cama, uma caixa velha. Puxei. Era uma caixa de sapatos empoeirada. Abri. Dentro havia fotos antigas, algumas cartas e um caderno. Peguei o caderno. Reconheci a letra da minha mãe. Folheei rapidamente. Eram entradas de diversos anos. Li alguns trechos. Minha mãe descrevia a vida com meu pai. Descrevia os abusos psicológicos, as humilhações, o medo constante. Descrevia como ele matou o vizinho e como ela se sentia culpada por não ter feito nada. Havia uma entrada específica que me chamou a atenção. Era de 1998. Dizia: hoje descobri algo terrível. Mário tem outro filho. Uma mulher que ele manteve como amante durante anos teve um filho dele. O menino deve ter uns 10 anos agora. Confrontei Mário sobre isso. Ele admitiu sem piscar. Disse que era uma diversão, que a mulher era conveniente. Perguntei se ele via o menino, se dava assistência. Ele riu. Disse que não, que o menino não era problema dele, que a mãe se virasse. Disse que, se eu contasse para alguém, ia me fazer se arrepender. Fiquei em silêncio, como sempre fico. Meu pai tinha outro filho, um meio-irmão que eu não conhecia, e provavelmente vivia na mesma cidade, sem saber da existência do próprio pai, ou sabendo e sofrendo com a rejeição. Continuei lendo o diário. Havia mais revelações chocantes. Minha mãe descrevia como meu pai manipulava as pessoas, como ele sabia exatamente o que dizer para conseguir o que queria. Descrevia como ele ameaçava ela constantemente, sempre de forma velada, nunca explícita.
Descrevia como ela pensou em ir embora 1000 vezes, mas sempre desistia por medo. E descrevia algo que me gelou. Na última entrada, escrita poucos meses antes de ela morrer, dizia: o câncer está avançado. Os médicos disseram que tenho poucos meses. Mário parece satisfeito. Disse que finalmente vai ter paz. Não esperava a compaixão dele, mas a indiferença ainda dói. Preocupo-me com Ricardo. Preciso contar tudo para ele antes de morrer. Preciso que ele saiba a verdade, que ele não sinta culpa por ter me deixado aqui. Eu escolhi ficar. Essa foi minha fraqueza, minha falha. Ricardo foi forte. Foi embora, construiu uma vida. Tenho orgulho dele. Só espero que consiga proteger seus filhos, que nunca deixe Mário perto deles, porque sei, no fundo do coração, que se Mário tiver oportunidade, vai fazer com os netos o mesmo que fez com o filho. Vai destruí-los aos poucos, por puro entretenimento. Fechei o diário com as mãos tremendo. Coloquei ele embaixo da camisa junto com algumas fotos. Era prova. Não era prova de assassinato, era prova do caráter dele, do abuso, da manipulação. Era a voz da minha mãe contando a verdade. Desci as escadas. Meu pai estava na sala conversando com alguns convidados remanescentes. Fui direto até ele. Interrompi a conversa. Preciso falar com você, em particular. Ele me olhou com aquela expressão neutra. Agora não é hora, Ricardo. Tenho visitas. Agora. Minha voz saiu mais firme que eu esperava. Ele suspirou, pediu licença aos convidados, me levou até o escritório dele. Fechou a porta. O que foi? Tirei o diário debaixo da camisa, joguei em cima da mesa dele. Encontrei isso. O diário da minha mãe. Ela escreveu tudo. Sobre você, sobre o que você fez, sobre quem você realmente é. Ele olhou para o diário, depois para mim. Pegou o caderno, folheou algumas páginas. Seu rosto não mudou, nenhuma emoção. E daí? E daí? Isso é prova. Prova de abuso psicológico, de negligência, de ameaças. Ele deu um sorriso pequeno. Ricardo, isso é um diário particular da sua mãe. São percepções dela, sentimentos dela. Não é prova de nada em tribunal. E mesmo que fosse, eu sou um idoso de 75 anos, viúvo, respeitado na comunidade. Quem vai me processar? Você? Por quê? Abuso psicológico de décadas atrás? Ameaças que nunca foram efetivadas? Boa sorte com isso. Ele jogou o diário de volta para mim. Pode ficar com isso. Pode fazer o que quiser com ele. Não muda nada. Eu vivi minha vida do jeito que quis. Fiz o que quis. E vou continuar fazendo. E não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer para me parar. Foi naquele momento que entendi. Ele tinha razão. Dentro da lei, dentro do sistema, não havia nada que eu pudesse fazer. Ele era intocável. Mas havia algo que eu podia fazer. Algo que minha mãe tinha feito errado e que eu ia fazer certo. Você tem razão. Não posso fazer nada contra você legalmente, mas posso fazer algo. Posso te isolar. Vou contar para todos os parentes, para todos os amigos, para todos na cidade, quem você realmente é. Vou mostrar esse diário para todo mundo. Vou expor você. Ele deu de ombros. Fique à vontade. Metade não vai acreditar. A outra metade vai dizer que sou apenas um velho difícil. Não muda nada na minha vida. Talvez. Mas também vou procurar meu meio-irmão, o filho que você abandonou. Vou encontrá-lo e dar tudo. E vamos juntos processar você por abandono paterno. Mesmo que não dê em nada criminalmente, vai manchar sua reputação. Vai fazer as pessoas questionarem. E sei que isso você odeia. Perder o controle da narrativa? Pela primeira vez,
Vi algo no rosto dele. Não era medo, mas era irritação. Eu tinha acertado um nervo. Você não sabe nem quem é essa pessoa. Como vai encontrar? Vou encontrar. Essa cidade é pequena. Com o nome da mãe que está aqui no diário, vou achar. E quando achar, vamos fazer sua vida um inferno. Não um inferno de prisão ou de punição legal, mas um inferno social. De todo mundo sabendo quem você é. De todo mundo evitando você. De você morrer sozinho, esquecido, sem ninguém para chorar no seu velório. Silêncio. Meu pai me olhou fixamente. E então, pela primeira vez na vida, eu não desviei o olhar. Segurei o olhar dele, firme, desafiador. Não era mais aquele menino assustado. Era um homem, um pai, um filho que estava finalmente enfrentando seu monstro. Faça o que quiser, Ricardo. Não me importo. Minto. Você se importa. Porque se não se importasse, não teria passado a vida toda construindo essa fachada de homem respeitável. Não teria se preocupado com aparências, com reputação. Você se importa sim, e eu vou destruir isso, devagar, sistematicamente. Como você destruiu Sai do escritório antes que ele pudesse responder. Juntei minha família, despedi das poucas pessoas que ainda estavam lá, e fomos embora. Dessa vez, para sempre. Nunca mais voltei naquela casa. Nas semanas seguintes, fiz exatamente o que prometi. Procurei a mulher mencionada no diário. Levou tempo, mas encontrei. Ela se chamava Rosana, tinha 58 anos, trabalhava como costureira. E sim, ela tinha um filho do meu pai. O nome dele era Bruno, tinha 31 anos, era mecânico. Marquei um encontro com eles, contei tudo, mostrei o diário. Bruno chorou. Ele sempre soube quem era o pai, mas o pai nunca quis saber dele. Cresceu sendo rejeitado, sendo ignorado. Tinha traumas profundos por causa disso. Rosana também chorou. Disse que tinha sido jovem e tola. Tinha se apaixonado por Mário sem saber quem ele realmente era. Quando engravidou, ele disse que não queria saber, que o problema era dela. Ela criou Bruno sozinha, com muito sacrifício. Decidimos juntos expor meu pai. Não processar, porque, como ele mesmo disse, não daria em nada. Mas expor socialmente. Contei para os parentes todos. Alguns acreditaram, outros duvidaram. Mas a semente da dúvida foi plantada. Bruno foi até Araraquara, bateu na porta da casa do meu pai, confrontou ele na frente de vizinhos. Gritou que ele era um pai irresponsável, que tinha abandonado o filho, que era um covarde. Os vizinhos ficaram chocados. Começaram a fofoca pela cidade. Eu escrevi cartas para os amigos do meu pai, contando sobre o abuso que sofri, sobre as coisas que minha mãe relatou no diário. Alguns responderam com empatia, outros me chamaram de louco. Mas, de novo, a semente foi plantada. Gradualmente, ao longo dos meses, a reputação perfeita que meu pai havia construído começou a rachar. Pessoas começaram a evitá-lo. Convites para eventos sociais pararam de chegar. Na rua, alguns o cumprimentavam friamente. Outros atravessavam para não encontrá-lo. Não foi uma punição dramática, meus queridos. Não foi prisão, não foi vergonha pública total. Mas foi algo. Foi um homem que viveu controlando tudo, manipulando tudo, perdendo esse controle aos poucos. Foi ele percebendo que a máscara que usou por 75 anos estava caindo. Um ano após a morte da minha mãe, recebi uma ligação. Era do hospital de Araraquara. Meu pai tinha dado entrada. Tinha sofrido um AVC. Perguntaram se eu podia ir. Pensei por um momento. Parte de mim queria simplesmente desligar o telefone, deixá-lo ali, sozinho,
como ele deixou tanta gente, mas havia algo que eu precisava fazer. Fui até Araraquara. Entrei no quarto do hospital. Meu pai estava na cama, conectado a máquinas. Metade do rosto paralisada. Não conseguia falar direito. Mas seus olhos, aqueles olhos frios, ainda estavam lá, me olhando. Sentei na cadeira ao lado da cama. Fiquei em silêncio por um momento. Então falei: "Você está sozinho. Sabe disso? Não tem ninguém. Bruno não veio. Não vai vir. Nenhum parente veio. Os poucos amigos que ainda tinha já foram embora. É só você. E sabe por quê? Porque essa é a consequência de uma vida sem amor, sem conexão, sem humanidade. Você viveu como um monstro. Vai morrer como um." Vi algo nos olhos dele. Não era remorso, não era arrependimento. Talvez fosse raiva. Talvez fosse apenas a consciência da realidade. Ele tentou falar algo, mas as palavras saíram arrastadas, incompreensíveis. Levantei. Não vim aqui para te perdoar. Não vim para fazer as pazes. Vim para te dizer que você perdeu. Viveu 75 anos pensando que tinha ganhado, que tinha controle, que era superior. Mas perdeu. Porque no final, você está aqui, sozinho, morrendo devagar, enquanto eu tenho uma família que me ama, filhos que me respeitam, uma vida com significado. Você não tem nada. Saí do quarto sem olhar para trás. Foi a última vez que vi meu pai. Ele ficou mais 3 meses no hospital, parcialmente pesado, sem poder falar de... Morreu sozinho, numa madrugada, sem ninguém ao lado. Não fui ao velório. Não fui ao enterro. Bruno também não foi. Soube depois que compareceram menos de 10 pessoas. A maioria eram apenas vizinhos curiosos. Nenhum amigo próximo. Nenhum familiar direto. Foi enterrado num túmulo simples, ao lado da minha mãe, e, ironicamente, na lápide só tinha o nome e as datas. Nada mais. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Sei que foi pesado, sei que foi perturbador. Mas precisava contar. Precisava tirar isso de dentro de mim. Quero deixar algumas reflexões com vocês. Primeiro, psicopatia é real. Não é só coisa de filme, de série. São pessoas que vivem entre nós, que parecem normais, que podem até ser charmosas e convincentes, mas não têm empatia, não têm remorso, não têm capacidade de amar verdadeiramente e causam destruição nas vidas ao redor delas. Segundo, se você está numa situação de abuso, seja psicológico, físico ou emocional, saia. Eu sei que é difícil. Sei que tem medo, tem dependência, tem vergonha. Minha mãe ficou a vida toda e se arrependeu. Não cometa o mesmo erro. Peça ajuda, procure apoio, mas saia. Sua vida, sua saúde mental valem mais que qualquer coisa. Terceiro, não deixe o abusador vencer. Meu pai pensou que tinha vencido durante toda a vida dele, mas no final morreu sozinho, esquecido, sem ninguém para lamentar sua morte. A verdadeira vitória é construir uma vida com amor, com conexões reais, com significado. É isso que ele nunca teve e nunca vai ter. Quarto, procure ajuda profissional. Eu fiz terapia durante anos para processar tudo o que vivi, para não repetir os padrões, para não deixar aquele trauma definir quem eu sou. E hoje posso dizer que sou um bom pai, um bom marido, uma boa pessoa. Não por causa dele, mas apesar dele. E quinto, perdão não é obrigatório. Muita gente vai dizer que você precisa perdoar para seguir em frente. Não é verdade. Você pode seguir em frente sem perdoar. Você pode construir uma vida feliz sem precisar absolver quem te machucou. Perdão é uma escolha pessoal, não uma obrigação.
Eu escolhi não perdoar meu pai. E está tudo bem. Ele não merecia meu perdão. E eu não precisava dar isso para ele para ter paz. Minha paz veio de me afastar, de construir minha própria vida, de quebrar o ciclo. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês têm empatia por pessoas que sofreram abuso, se vocês acreditam que é possível sobreviver e prosperar depois de um trauma, escrevam nos comentários a palavra coragem. Quero ver quantas pessoas fortes estão me assistindo. E compartilhem esse vídeo, compartilhem com aquela pessoa que está numa situação de abuso e precisa de coragem para sair. Compartilhem com aquele amigo que está lidando com um familiar tóxico. Compartilhem para mostrar que é possível sobreviver. É possível se libertar. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por não me julgarem. Obrigado por entenderem que traumas familiares são reais e profundos e que não há vergonha nenhuma em falar sobre eles. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se sempre: protejam sua saúde mental, protejam seus filhos, não tolerem abuso e construam uma vida com amor verdadeiro. Porque no final, o que importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. E viver com dignidade, com integridade, mesmo após sobreviver ao mal, é a maior vitória possível. Um beijo grande desse filho que sobreviveu a um pai psicopata, que quebrou o ciclo, que construiu uma família baseada em amor e que hoje pode dizer: eu venci, não ele. Eu. Até a próxima história. E continuem sendo pessoas boas, pessoas que fazem deste mundo um lugar menos sombrio. Gratidão por tudo.